Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Hoje nós vamos iniciar o capítulo de número 4 de Romanos. São 25 versículos falando de uma história do Antigo Testamento, obviamente, né? Falando sobre Abraão, que começou sendo Abrão até no capítulo 17, tá bom? Do 18, ele passa a ser Abraão, pai de muitas nações, mas antes era Abrão, tá? Mas é interessante que o capítulo 12 até o capítulo 25 vai encerrar a trajetória de Abraão, né? Tanto nos começo ali do 12, né? Até receber a promessa, que era Isaac, pois Deus pede Isaac também, ele entrega Isaac, Deus prova o coração de Abraão. Depois vem o capítulo 23, né? E também o capítulo 24, 25. No 25, ele vai morrer com 175 anos, que se fecha ali a história dele. E Paulo vai falar sobre esse primeiro patriarca ali, chamado Abraão, e nos ensinando algumas coisas ali, que ele já vivia pela fé e não pelas obras. Vamos ver lá? Capítulo de número 4, versículo 1 diz assim: Que diremos, pois, que alcançou Abraão, nosso pai, segundo a carne? É interessante que, havendo dito que o Antigo Testamento ensina que Deus justifica ao pecador pelo princípio da fé, em vez pelo princípio dos méritos, tá bom? Então, ali Abraão foi justificado pela fé em Deus. E ali já apontava a questão que o homem não podia se salvar por si mesmo, e o homem não pode se salvar por ele mesmo. O homem não pode fazer nada por ele mesmo, porque o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5, ele diz que nós não somos capazes de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Mas você vai falar, que é isso, pastor? Tem muitas pessoas que é muito sábio. Pois é, mas a sabedoria também vem de Deus. Capítulo de número 1 de Tiago, versículo 5 diz: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ele dá liberalmente e não lança o seu rosto. Mas você pode falar assim, mas se você olhar, então o homem, ele é guiado por Deus, levado por Deus. Todas as vezes que não é guiado por Deus e não é levado por Deus, ele vai errar muito. Verso 2, porque se Abraão foi justificado pelas obras, teria de que se gloriar, mas não diante de Deus. O que ele não foi, né, a jactância da salvação pelas obras, que Deus não aceita. Então, tudo é pela fé em Cristo. Verso 3, pois que diz as Escrituras, e creu Abraão em Deus, tá? E isso lhe foi imputado como justiça. Gênesis 15, versículo 6. Se entendemos este versículo, corretamente entendemos a Bíblia. Abraão alcançou a justiça unicamente pela fé em Deus, tá? Não foi pelo mérito, não foi pela sua meritocracia, né? Mas pelos méritos de Deus. Verso 4, porém ao que pratica qualquer obra, não lhe é imputado o galardão como graça, mas sim por dívida. Tentar ganhar a salvação, né, na sua justiça, a graça de Deus, afirmando que Deus nos deve algo que ele não deve. Graça é um favor imerecido. Ninguém merece. Eu não mereço, eu merecia a condenação. Você merecia a condenação, mas pela graça de Deus, um favor ininterrupto de Deus, um favor imerecido que nós não merecemos,
Deus nos outorga isso na nossa vida. Tá bom? Verso 5. Mas os que não praticam, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada em justiça. Não confia nas obras para a salvação, por meio de Cristo e a cruz. Deus outorga a justiça somente à base da fé em Cristo e a sua obra terminada, porque quando Cristo ali na cruz, a última coisa que ele diz, tetelestai, que é no grego, está consumado. É por isso que eu e você precisa de Cristo. Precisamos que Cristo nos aceite e não nós aceitamos a Ele, porque nós não temos capacidade para aceitá-lo, mas Ele é capaz de nos aceitar. Por isso que existe uma palavra chamada misericórdia. O que é a palavra misericórdia? Miséria, córdia, sabe? Coração e miséria. É Deus pegando o miserável e abraçando ele como eu e você. Vamos orar? Vamos falar com ele? Pai, muito obrigado por tudo. Continua conosco, trabalhando na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida. Querendo o bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fique com Deus. Até lá, em nome de Jesus.